Amém. Eu salvo a igreja em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer diferente, vou ficar aqui na frente hoje, certo? Nós vamos hoje aprender um pouco sobre as 3 cartas de João. Quem já leu as 3 cartas de João? Amém. Então é bom porque nós vamos conhecê-las, vamos aprender um pouco sobre elas. Eu já tinha lido, né, as cartas de João, só que quando foi agora que eu as li novamente, eu tive uma nova revelação da palavra que eu não tinha tido antes, quando eu havia lido há algum tempo atrás. E quando eu estava pensando sobre o que eu traria para a igreja hoje, né, fui orar a Deus, pedir a direção de Deus, e vocês estão vendo, né, eu gostei daquela página que o pastor já sugeriu para vocês, ele trouxe um estudo que também pegou nessa página. E eu estava olhando, procurando alguma coisa, algum estudo que fosse relevante, fosse importante para a igreja nesse momento. E aí, quando eu encontrei, é um breve resumo das 3 cartas de João, eu disse, bom, é interessante, né? Deixa eu ler aqui as cartas para ver se realmente é isso que o Senhor quer. E fui ler porque elas são pequenininhas. A primeira carta é a maior, que tem 5 capítulos, mas são capítulos curtos também. E as demais cartas, cada uma tem um capítulo só, é bem curtinha, bem rapidinho. A gente consegue ler todas elas. E aí, quando eu estava lendo, eu disse, meu Deus, essas cartas nunca foram tão atuais. Elas foram escritas há milhares de anos atrás. Os crentes naquela região, naquelas igrejas, estavam passando por uma situação naquela época que a igreja de Cristo, que a igreja do Senhor Jesus hoje, não digo a nossa igreja especificamente, mas a igreja como um todo, está passando também. Quando eu estava lendo essas cartas e meditando nelas, eu disse, meu Deus, como elas são atuais. Elas poderiam ter sido escritas por alguém nos dias de hoje, para a igreja hoje. Porque a igreja ela tem vivido alguns desses problemas que a igreja que João pastoreava, né, que ele estava dando assistência, viveu naquele tempo. E aí, primeiro a gente começa sobre a questão da autoria dessas cartas. Elas são atribuídas a João, o apóstolo João, discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus. Elas são atribuídas a João. Mas não existe, elas não são identificadas. Quando a gente lê, você não vai ver em momento nenhum dizendo, eu, João, escrevo esta carta assim, assim, assim. Elas não são identificadas. Mas os pais da igreja, estudiosos, e durante vários anos de estudos, eles chegaram à conclusão de que essas cartas foram escritas sim por João o apóstolo, aquele discípulo de Jesus que andou com Jesus, que escreveu o Evangelho de João. Foi ele mesmo que escreveu essas 3 cartas. Então, o interesse pelas cartas joaninas sempre foi ofuscado pelo fascínio perene causado pelo 4º Evangelho. Então, se eu perguntar, quem aqui já leu o livro de João, o Evangelho de João? Helenildo, o pastor, eu já li. Já li também. O irmão Severino já leu, o irmão Severino. Não fiquem com vergonha, gente. Digo, ó, já várias pessoas leram o Evangelho de João. Aí eu perguntei, quem leu as 3 cartas de João? Menos pessoas leram as 3 cartas de João e elas são mais curtas, são pequenininhas, mas a maioria já leu o Evangelho de João. Existe esse interesse pelo Evangelho, mas não existe um interesse muito grande pelas cartas de João. Elas são lá no finalzinho do Novo Testamento, já chegando no finalzinho da Bíblia. A gente muitas vezes passa direto para o Apocalipse, né? Porque existe um interesse muito grande pelo livro de Apocalipse. A gente passa direto por elas e nem sequer para ver, né? Mas o que é que diz respeito a essas cartas? E a gente vai ver que elas são maravilhosas, elas são interessantíssimas. Quando a gente começa a ler e conhecer essas 3 cartas, a gente vê que o nosso interesse vai aumentar por elas. Se quisermos entender melhor essas 3 cartas de João, nós faremos bem
bem reconstruir da melhor maneira possível a história social e teológica da sua comunidade com base na literatura que sobreviveu. Uma das tarefas de João é combater o docetismo, uma heresia que ameaçava a unidade da igreja. Quando eu li essas 3 cartas, eu observei que João ele estava tentando o tempo todo fortalecer a fé dos irmãos. Porque a gente vai ver que surgiu uma heresia chamada de docetismo. A gente vai ver lá na frente o que era essa heresia. E essa heresia ela estava contaminando a igreja do Senhor. Contaminando de que forma? Ela estava comprometendo a unidade da igreja. Ela estava pretendendo causar separação dentro da igreja. E eu fico comparando a igreja daquela época com a igreja de hoje, com a nossa igreja, com a igreja de Cristo no Brasil em Afogados. E se nós não tivermos cuidado, nós somos uma igreja que tem unidade. Nós somos uma igreja que, para a honra e glória do Senhor, é unida, está de mãos dadas, tem o mesmo alvo, tem o mesmo propósito, trabalha junto. E a igreja, as igrejas a que João escreveu essas cartas, elas não eram diferentes de nós. Elas eram igrejas unidas, que tinham o mesmo propósito, que compartilhavam da mesma fé. Mas, se nós não tivermos cuidado hoje, pode acontecer conosco o que aconteceu com aquelas igrejas. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos deixar que entre dentro da igreja hoje heresias que vão comprometer a nossa unidade. E a gente vai ver como é que João vai combater essas heresias. Ele vai combater com a palavra de Deus. Ele vai combater com tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus. Então a gente precisa entender, primeiro de tudo, que para combatermos qualquer heresia que possa querer adentrar dentro da igreja, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra para que a gente possa rebater, para que a gente possa dizer: ei, isso aí não. Isso aí não é a verdade. Isso vai contra as Sagradas Escrituras, vai contra aquilo que Cristo ensinou. Então, se isso vai contra o que o Senhor Jesus ensinou, nós não devemos praticar. Isso está errado. Isso não é a verdade. Mas a gente só vai poder identificar o que é a verdade e o que é a mentira se nós conhecermos a verdade. A própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só seremos livres, mas livres de quê, irmã? Livres do pecado, livres das falsas influências, livres dos falsos profetas que se levantam por aí. Nós só seremos de fato livres se nós conhecermos a verdade. Vocês já perceberam que eu gosto muito de bater nessa tecla, né? De que a gente precisa conhecer as Sagradas Escrituras, a gente precisa conhecer a Palavra de Deus para combater o que João combateu naquele tempo. E hoje a igreja está cheia de gente assim. A gente vai ver como. Vamos lá. O docetismo, né, que foi aquela heresia que começou a entrar dentro da igreja e começou a prejudicar a igreja do Senhor. Ela parece que é uma doutrina que negava que Jesus também era homem. Olhem só como Satanás ele é sutil. Ele vai tentar nos enganar, ele vai tentar nos levar a desacreditar no que a palavra de Deus diz, usando a própria palavra. Então, começou a se levantar dentro da igreja um grupo de pessoas que diziam exatamente isso. Não, Jesus não era homem, ele era Deus, apenas Deus. Jesus ele era o Filho de Deus e tinha natureza divina. Ele não tinha natureza humana, por isso que ele não pecou. Olha só, que doutrinazinha para justificar o pecado dentro da igreja. Não, mas é porque sabe como é, né? Jesus nunca pecou porque ele era Deus.
Então, como Deus, ele podia não pecar, mas como homem, não, ele não tinha essa natureza humana, não. E começaram-se a levantar pessoas na igreja pregando isso, e pessoas começaram a acreditar. E quando pessoas começaram a acreditar, começou a acontecer um racha dentro da igreja. Entre aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, Filho de Deus, que era Deus, mas enquanto esteve aqui na terra, foi o Filho encarnado de Deus e viveu como homem. E entre aqueles que acreditavam nessa heresia de que Jesus não tinha essa natureza humana. E aí a doutrina de Cristo estava no centro das disputas teológicas de João. E ele disse que seus adversários defendiam as seguintes crenças. Eles negavam o Filho, como a gente pode observar lá em 1 João 2,23. Alguém abre, por favor, e lê para mim. 1 João 2,23. Fiquem com a Bíblia de vocês aberta no livro de 1 João. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, ele também é o Pai. Veja só, começou a se levantar dentro da igreja esse grupo que negava o Filho, negava Jesus como Filho de Deus. E João, ele deixou muito claro quando escreveu a essa igreja aqui: ei, não dá para separar os dois. Não dá para separar o pai do filho, nem o filho do pai. Que todo aquele que negar o filho, nega também o pai. E todo aquele que crê no pai, tem que crer também no filho. Porque eles dois são A doutrina da Trindade, que a gente já estudou na escola dominical, vocês lembram? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas, mas são ao mesmo tempo Então, como é que eu creio em Deus Pai e nego o Filho? Eu não posso separar a Trindade Divina. Não posso. E era isso que João estava tentando ensinar para a igreja. Se você nega o Filho, você também está negando o Pai. Olha que coisa séria. Se você nega o Filho, você nega o Pai. E se você aceita o Pai, se você crê no Pai, obrigatoriamente você tem que crer no Filho, porque foi o Pai que prometeu o Filho. Foi o Pai que enviou o Filho. Então não tem como haver separação. Eles negaram também que Jesus veio em forma de carne. Como tem lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 2, diz o quê? 1 João 4, 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo, o verdade, é de Deus. Tá vendo? Aí João deixou bem claro. Igreja, não se engane. Todo aquele que confessa que Jesus, ele veio em forma de carne, este tem o Espírito de Deus. Mas se porventura chegar no meio de vocês alguém negando que Jesus veio em carne, este não tem o Espírito de Deus. Pela mesma razão de que, se eu nego o Pai, se eu nego o Filho, eu também estou negando o Pai. Como é que eu tenho o Espírito de Deus e nego a essência de Jesus, o Filho? Não é possível haver isso. Então, se no meio de vocês existir alguém ensinando que Jesus, ele não veio em carne, ei, essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Se alguém entre vocês começar a pregar por aí, não doutrinas como esta, mas se alguém começar a pregar por aí, que Jesus, ele era apenas Deus, apenas divino, ele não era humano, ele veio à terra como Deus, não como humano, por isso que ele não pecava. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus, ela deixa muito clara que Jesus, ele foi o verbo que se fez carne, e foi o próprio João que disse lá no Evangelho, iniciou o Evangelho de João dizendo:
E o Verbo se fez carne. Sabe o que é carne? Carne é isso que eu e você temos. Isso é carne. A carne, ela é corruptível? É. A carne, se bater ali naquela pilastra, machuca, vai ficar roxo, né? Vai ficar ali uma mancha roxa. Se você pegar uma navalha e passar na carne, a carne corta, não corta? Machuca, não machuca? Pois Jesus, ele era carne, assim como nós. E tudo que somos suscetíveis hoje, Jesus foi suscetível quando ele veio. A sentir as mesmas dores que sentimos, os mesmos incômodos que sentimos. Ele andava no deserto, ele atravessava longas distâncias a pé, o pé dele doía, devia fazer calo, né? Porque o meu só andava muito faz calo. A pele dele queimava do sol, ele devia ficar com a pele ardida, porque naquela época não tinha protetor solar. Não tinha guarda-chuva para a gente se proteger. Ele devia ficar queimado do sol e aquilo devia incomodar, porque me incomoda. Diego chegou essa semana, ficou lá no trabalho dele um tempo lá no sol, chegou aqui vermelho, parecia que ia pra praia. Vermelho e agoniado com aquilo ardendo. Ali ainda deu uma unhada, né? Onde estava queimado, e ele ficou. Porque incomoda. Então, Jesus, ele viveu as mesmas coisas que vivemos hoje. E ele não resistiu ao diabo? O diabo não foi até o deserto tentar Jesus e ele resistiu ao diabo? Ele estava nos ensinando que, ei, eu consegui, vocês conseguem também. E a igreja, naquela época, estava tentando negar isso. E por que eles estavam acreditando nessas falsas doutrinas? Porque eles não tinham conhecimento da verdade. E João começou a mostrar-lhes a verdade. Ei, peraí, filhinhos, prestem atenção no que estamos dizendo para vocês. Deixa eu dizer o que é a verdade. E João começou a ensinar novamente aquela igreja, porque João já tinha passado por lá e já tinha ensinado. Mas foi preciso que ele mandasse cartas para ensinar outra vez o que o povo estava esquecendo. Nós não podemos esquecer das verdades santas, das verdades sagradas, das verdades pregadas por Cristo. Nós não podemos esquecer, porque senão corre o risco de acontecer o que aconteceu com aquela igreja. Ser levada por ventos de doutrina, haver separação, divisão dentro da igreja. Os adversários de João também negaram que Jesus fosse o Cristo. Como muitos judeus até hoje não acreditam que o Cristo já veio, que o Messias prometido já veio, que Jesus foi esse Messias prometido, é claro que naquela época também existia pessoas, e o pior de tudo, não era fora da igreja. Era dentro da igreja. Era dentro da igreja, disseminando a mentira dentro da igreja. Essas pessoas que acreditavam nisso tudo aqui, elas não estavam lá fora no mundo, não. Elas estavam dentro das igrejas. Dentro das igrejas nós vamos encontrar pessoas que estão levando ao engano, que estão levando à mentira. Eu vi ontem no blog de um pastor famoso, não vou nem dizer quem é, porque ele está metido aí um bocado de confusão, mas eu vi no Facebook a chamada de um artigo que ele tinha escrito. E aí eu entrei nesse blog dele para ver, porque era um assunto meio polêmico, aí eu entrei para ler, para ver o que ele achava daquilo, né? E ele escreveu, era até sobre a morte, se quando a gente morria a gente ficava dormindo ou ficava consciente, se os mortos ficavam dormindo ou ficavam conscientes. Nós já aprendemos aqui com o nosso pastor que quando nós morremos nós ficamos dormindo, e tem vários textos bíblicos que provam isso. Mas aí a criatura que é pastor, conhecidíssimo, que a palavra dele tem influenciado milhares de pessoas, foi lá no blog dele, escreveu um artigo dizendo que quando a pessoa morre, a pessoa fica consciente. Ela fica vendo tudo que acontece aqui na Terra. Aí eu fui ver os comentários fui ver os comentários que tinham no artigo, né? E muita gente rebatendo
o que ele tinha falado e citando versículos, né? Pastor, olha, o senhor está enganado. Citaram Efésios. Efésios tem um texto que diz claramente. Efésios tem um texto que diz claramente que aqueles que morrem, eles ficam dormindo, não há consciência neles. Diz claramente isso. E muita gente rebatendo o que ele tinha escrito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, está vendo aí os falsos profetas realmente? Porque uma pessoa que tem a influência que ele tem, conhecido como ele é, pastor de uma grande igreja, grande conferencista que prega para multidões, que tem programa na televisão, ensinando falsas doutrinas, ensinando o erro dentro da igreja. Então, quando eu estava estudando essas 3 cartas de João, eu disse, meu Deus, como ela é atual, como tem gente dentro da igreja pregando erro, engano e levando muitos ao engano, mas leva apenas aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Porque pelos comentários que eu li, muita gente que tinha o conhecimento foi lá e rebateu. Dizia, pastor, você se enganou, pastor, o senhor está errado. A Bíblia diz claramente isso e aquilo. E rebatendo o que ele tinha falado, né? Mas e quem não tem o conhecimento, lê aquilo e já gera uma angústia dentro do coração da pessoa. Ah, então quer dizer que meu pai que morreu, ele está lá vendo tudo que está acontecendo na vida dela. Vixe, ele deve estar muito triste com o que está acontecendo na minha família. Vixe, ele deve estar preocupado com isso, com aquilo. E gera uma angústia dentro da pessoa. Um falso ensinamento, uma falsa doutrina. E o que isso não pode causar na vida de uma pessoa? Perturbação, tirando sono, ansiedade. E a gente acha que é uma besteira, né? E não é. E dentro das igrejas a gente tem que ter cuidado com esses falsos ensinamentos. Sem dúvida são cristãos que se desviaram do real entendimento sobre Jesus. Eles afirmam a ideia de Cristo, mas duvidam que Cristo tenha se tornado carne e que o homem Jesus seja de fato a encarnação de Deus. Tá indo lá, eu acho que esse não é. Então, a história da igreja de João. A igreja de João era uma comunidade de crentes associados a João, que vivia na periferia do judaísmo. Sua igreja era heterogênea, ou seja, era formada de judeus que se converteram ao cristianismo e era formada de... Paulo era o apóstolo dos gentios, que eram aquelas pessoas que não eram judeus, que não tinham conhecimento da lei, né? Todo o Antigo Testamento os judeus conheciam de ponta a ponta. A lei de Moisés, conheciam a história dos profetas, mas essa outra parte da comunidade, que eram os gentios, eles não tinham conhecimento da lei como os judeus tinham. Então a igreja de João ela era formada por esses 2 grupos de pessoas, entre judeus convertidos ao cristianismo e entre gentios, pessoas que não tinham conhecimento da lei. Em suas etapas iniciais, antes da redação das cartas, a comunidade joanina cultivava uma perspectiva de divisão. O mundo fora da igreja era um lugar de trevas, perseguição e turbulência. Mas haviam pessoas dentro da igreja que ainda estavam se deixando contaminar pelo mundo. Por isso que João vai dizer, lá nas suas cartas, que nós não podemos amar o mundo, nem o que nele há. Porque ainda existiam pessoas dentro da igreja que hoje em dia a gente diz assim, é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Pronto, se a gente fosse transliterar para aquela época, seria mais ou menos isso. Eram crentes que diziam professar fé em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, mas que tinham um pezinho lá no mundo, que tinham um pezinho nas coisas boas, entre aspas, que o mundo oferecia. Gostava de se divertir aqui, gostava de fazer uma coisinha ali. E João, ele foi bater fortemente na tecla de que, ei, se você diz que conhece a Cristo, se você diz que confessa a Cristo
como Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para salvar a sua vida, a sua alma da morte. Se você diz que você crê nisso, você crê nos ensinamentos de Cristo, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês têm que andar como Cristo. João usou essas palavras: se nós cremos em Cristo, se nós cremos nos seus ensinamentos, nós temos que andar como Ele andou. E aí ele começava a ensinar os crentes que essa historinha de que eu posso abraçar um pouquinho o mundo ali fora, eu posso aproveitar um pouquinho do mundo ali fora, isso não existe. Quando nós cremos em Cristo e quando nós acreditamos naquilo que Ele ensinou, nós não podemos amar o mundo nem o que existe no mundo. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que fazer o que Ele ensinou e o que Ele fazia. Porque Jesus, Ele não era aquele cidadão que dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele dizia: faça o que eu digo, porque o que eu digo eu faço. Ele era o maior exemplo daquilo que Ele ensinava. Ele era o maior exemplo daquilo que Ele ensinava. Ele ensinava aquilo que Ele praticava, que Ele fazia. E João estava dizendo: ei, imitem a Jesus. Façam o que Ele fazia. Ele mandou amar os irmãos. Ele disse que nós não deveríamos viver em contenda, em desavença. Tudo isso são ensinamentos que tem nas cartas de João, que vocês vão ler quando chegar em casa, porque vocês vão ficar curiosos e vão querer conhecer. E eu fiz um breve resumo que eu vou entregar para vocês das verdades cruciais expressas nas 3 cartas de João. São verdades doutrinárias, são verdades que João estava repassando para a igreja que a igreja não esquecesse a sua essência, não esquecesse aquilo que ela acreditava. E nós hoje não podemos esquecer a nossa essência, nós não podemos esquecer aquilo em que acreditamos. Então, se alguém tem enganado você, dizendo a você: não, você está lá na igreja, legal, você está obedecendo aquilo que Jesus ensinou, legal, mas não tem problema não, se você no final de semana for ali numa baladinha, não tem problema não, se no final de semana você tomar ali, ó, um golinho de cerveja, não tem problema não, se no final de semana você for ali, ó, sair com os gatinhos e tal. Hoje, o mundo quer se infiltrar dentro das igrejas assim, dizendo que não tem nada não, tudo não tem nada não, não tem problema não. Mas não foi isso que realmente Jesus nos ensinou. E João estava reafirmando os ensinamentos de Cristo. E ele começa a primeira carta dele dizendo: ei, eu estou falando, não é do que eu ouvi falar, do que me disseram não, eu estou falando do que eu vi. Eu andei com Cristo, eu vi tudo que Ele ensinou, vi e ouvi. Eu presenciei aquilo que Cristo viveu, os milagres que Ele operou, o perdão que Ele distribuiu. Eu vi e eu vivi. Então eu não estou falando de qualquer coisa que eu escutei por aí, não. Ele tinha plena convicção daquilo que Ele estava pregando. Ele sabia que Ele estava pregando a verdade e Ele queria levar os cristãos a crerem e a praticarem a verdade ensinada por Cristo. Sobre essa divisão. Em seus capítulos temos a prova de sérios conflitos sociais. Primeiro existiu a dolorosa separação do grupo. Quando se levantou esse grupo de pessoas trazendo uma doutrina herética dentro da igreja, muitos acompanharam. Sabe, o Maria vai com as outras? Pronto. Eu escutei João pregando tudo que Jesus fez, tudo que Jesus praticou aqui na terra. Eu escutei João quando ele veio aqui abrir a igreja. Eu escutei. Mas esse irmão aqui está dizendo isso, eu vou acreditar nele. Ele está dizendo, né? Aí se fez aqueles 2 grupos. Separação dentro da igreja é algo bom? É algo que traz alegria? Ei, todo mundo se separou, que legal. Não. Toda separação ela é dolorosa. Toda separação ela vai trazer marcas.
ela vai machucar, ela vai ferir. E houve isso dentro da igreja. A igreja separou-se, um grupo foi, um grupo ficou, e aquele grupo que ficou sofreu com essa separação. Sofreu em ver aquelas pessoas que estavam ali caminhando lado a lado com eles, partindo em busca de algo que não era a verdade. Isso entristeceu a igreja, isso desanimou a igreja, isso abalou a fé da igreja. Então João ele escreveu as cartas na tentativa de animar a igreja, de fortalecer a fé dos irmãos e de reafirmar as verdades de Cristo. Advertências contra aquele que é mentiroso e enganador. João ele vai ressaltar para a igreja que ficou, para os que permaneceram fiéis à doutrina de Cristo, que existem por aí muitos mentirosos e muitos enganadores. Ele vai falar dos falsos profetas, que se levantarão com o intuito de separar a igreja, de dividir a igreja, de causar confusão no meio da igreja. E ele alertou que, ei, isso existe, viu? Isso não é história da carochinha, não. Isso não é brincadeirinha, não. Isso é algo sério, existe. Portanto, vocês devem ficar atentos. Vocês devem ser cautelosos. Vocês devem vigiar. Para quando aparecer um cidadão desse, ó, mentiroso e enganador no meio de vocês, vocês possam rebater e dizer, ei, nós conhecemos a verdade. Não adianta você vir nos ensinar mentira não, que nós não vamos cair nessa não. Então João estava pedindo para que os crentes, eles estivessem atentos ao surgimento de falsos mestres cheios do Espírito. O pior de tudo é que quando esses falsos mestres eles se levantam, eles não são pessoas comuns. Eles são pessoas que aparentemente são cheias do Espírito. Fazem e acontecem. Sapateia para lá, rodopia para lá, e cura e fala línguas, e é aquela coisa grandiosa. E a gente olha e diz assim, não, mas o fulano de tal é cheio do Espírito. Isso aí que ele faz só pode ser por meio do Espírito de Deus. E a gente vai deixando o cidadão plantar a mentira no meio da igreja. E isso acontece por quê? Falta de conhecimento da verdade. Falta de discernimento espiritual. E João ele vai alertar. Vocês têm que discernir os espíritos. Para discernir se aquele espírito vem de Deus ou se aquele espírito vem do mundo. Como é que eu vou ter discernimento espiritual? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, meus irmãos. Para que não venham esses mestres cheios do Espírito pregar nas nossas igrejas e a gente se deixe convencer, se deixe levar pela lábia, pela palavra bonita, pelo mover que ele faz. Se ele não estiver pregando a verdade da palavra de Deus, não dê ouvidos. Não se deixe enganar. A ênfase repetida que a carta dá ao amor oferece uma pista do quão séria e desesperadora era a situação. Essa situação de divisão começou a causar, entre os que ficaram, ainda uma atmosfera de problemas entre eles, né? Começou a haver contendas entre os irmãos. E aí João, ele vai advertir que vocês não podem viver contendendo um com o outro. Tem que haver entre vocês amor, porque o amor ele é o vínculo da perfeição. E aí ele vai bater na tecla de que é necessário que a igreja se una. Não fique com picuinha daqui, picuinha dali, divisão daqui, divisão dali. Ai, porque eu não gostei da roupa da irmã Jussara hoje.
Não, porque eu não gostei da roupa do pastor hoje. Não gostei da gravata dele. A gravata dele não estava legal. Não estava combinando com a camisa dele. E a gente diz assim, essas besteirinhas, mas que na verdade é assim que começam as picuinhas e as dissensões dentro da igreja. Eu sou muito amiga de Jussara, começa a comentar com Jussara. Tu viu, Jussara? Que a saia da irmã Marília hoje estava curta. Meu Deus, a irmã Marília nem para botar a saia não compredia para ir para a igreja. Aí começa, né? Aí já começa a encher o ouvido da irmã Lene, né? A irmã Lene, porra, não é verdade. Quando é no outro culto, a irmã Lene, a primeira coisa que olha quando a irmã Marília chega na igreja é a saia. Olha, hoje ela veio com a saia curta de novo. Tá aí vendo, Jussara, que ela hoje veio com a saia curta de novo. A gente pensa que isso é besteira, a gente pensa que isso não existe, que não acontece dentro da igreja. Mas os maiores problemas dentro da igreja começam assim. Disseminando contenda. Disseminando divisão. E aí, a gente vai ver que a bolinha de neve vai crescendo, vai aumentando até tomar uma proporção gigantesca. E o estrago está feito. Por isso que João ele adverte. Vocês têm que viver em amor. Vocês têm que viver em união. Vocês não podem ter rixa um com o outro, não. Como é que pode, dentro da igreja, dentro de uma família, existir rixa, problema, picuinha? Não me dou com fulana de tal. Eu vou para a igreja, mas eu não me dou com ela. Isso não pode existir dentro do povo de Deus. Tem que haver amor. E onde há amor, não há lugar para essas rixas, para esses probleminhas, para essas picuinhas. Glória a Deus. E aí, o docetismo, que era essa heresia que estava entrando dentro da igreja, João vai defender a fé cristã várias vezes, dizendo que o verbo se fez carne. E ele que foi o autor lá do livro de João, do Evangelho de João, que iniciou o Evangelho dizendo que o verbo se fez carne, quando chega nas 3 cartas, ele vai reforçar esse ensinamento, para que não fique dúvida sobre a origem divina e ao mesmo tempo humana. E ele estava reafirmando para que a igreja não viesse a cair dentro dessa falsa doutrina. Os docetistas, eles não acreditavam que Jesus tivesse natureza humana. E eles não ensinavam a encarnação do verbo. A tese básica era, se Cristo sofreu, ele não era divino. E se ele era Deus, ele não poderia sofrer. Eles não conseguiam entender a dupla natureza de Cristo. Ele era divino ao mesmo tempo em que ele era humano. Mas, irmão, como é que isso pode? E se você for pensar com a razão, você nunca vai entender. Porque a razão, ela vai dizer, ou ele era divino, ou ele era humano, não dava para ser as duas coisas. Mas João, ele estava dizendo que precisava haver fé para entender. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você não vai entender as coisas espirituais utilizando a razão, a racionalidade. Você só vai entender o que é espiritual através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele vai discernir o espiritual do racional. Então aquelas pessoas, elas eram tão apegadas à razão que elas diziam, não tem como haver as duas coisas juntas. Ou era divino ou era humano. Não tinha como ser os dois ao mesmo tempo. Mas, para que nós possamos entender essa dupla natureza de Cristo, nós precisamos entender pela fé. Porque as coisas de Deus, elas são tão profundas, elas são tão grandiosas, que a nossa mente humana, ela não é capaz de entender. Nós só vamos entender a plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, quando nós estivermos na glória com Ele. Até lá, a nossa mente, ela não é capaz de entender as coisas celestes. E como é que a gente entende elas? Pela fé. É preciso ter fé. Somente a fé. Porque se você for tentar meios humanos para explicar, você não vai conseguir. É preciso que haja a fé.
Cerinto foi um dos primeiros mestres a ensinar tais heresias. Irineu relata uma história que Policarpo contava em uma de suas obras. Esse livro não está na Bíblia, certo? É um livro histórico que sobreviveu aí ao longo dos anos e vai relatar o que aconteceu na época de João, na época em que a igreja de João estava passando por esses problemas. E vai trazer um subsídio, vai nos fazer entender um pouco mais daquela situação. E ele relata que certa vez João estava nos banhos públicos de Éfeso e ao descobrir que Cerinto estava ali, ele clamou: salvemo-nos, a casa de banho pode desabar, pois Cerinto, o inimigo da fé, está aqui dentro. Isso aqui não está na Bíblia, a gente não sabe se isso de fato aconteceu. Mas neste livro, né, Contra as Heresias, que data de 180 depois de Cristo, nesse livro tem relatando essa história. Se aconteceu de verdade ou se não aconteceu, nós não sabemos. Mas esse Cerinto, ele era um dos que se levantaram contra João e levantaram essa heresia dentro da igreja. E era tão séria a coisa, né, que se de fato aconteceu, eles estavam lá na casa de banho. Quando Cerinto se aproximou, João disse logo: ei, o inimigo da fé chegou aqui. Porque tais pessoas que pregam aquilo que Cerinto pregava, eles são inimigos da fé. Eles estão rebatendo a fé, estão dizendo: ei, a fé é mentira. Isso aí que vocês acreditam é mentira. Então eles são verdadeiros inimigos da fé. Pessoas como Cerinto acreditavam que haviam recebido uma revelação especial, uma chave para o entendimento que poucos receberiam. Pronto. Isso aí é algo importantíssimo. Vocês já viram pregadores por aí afora dizendo assim: porque eu recebi uma revelação de Deus. Eu fui levada até não sei quantos céus e Deus me mostrou isso, aquilo outro, e diz assim coisas grandiosas, maravilhosas, que você fica assim, chega de boca aberta. Aí no meio disso tudo que ele diz, ele vai lá e prega uma semente de heresia. Ele vai dizer que Deus mostrou algo contrário à palavra de Deus. Não, mas foi uma revelação especial que Deus me deu e mandou eu repassar para vocês. Gente, eu já vi tanta coisa assim. Já vi, principalmente na internet. Olha só o que tem. Esse negócio de revelação, de visão, que eu morri, ressuscitei, fui lá no terceiro céu, fui no quinto céu, fui lá em não sei quantos céus, e lá Deus me dizia que vai acontecer isso, aquilo outro. Quando você vai ver, aconteceu. Não aconteceu. E Deus está me dizendo que vai vir sobre a terra um não sei o que lá, não sei o que lá, tal dia, tal ano, tal mês, e diz até a data. Aí você vai ver, não acontece nada naquilo. Se deixam levar pelo emocionalismo. E o pior, as pessoas que escutam aquilo que acreditam. Então existem muitas pessoas dizendo que receberam essa revelação especial de Deus, que Deus deu só a ela. E muitas vezes essa revelação especial vai contra a palavra de Deus. E se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente acredita. A gente vai ver aquele negócio bonito todo, né? Menino, que revelação grandiosa, maravilhosa. Menino, que coisa incrível. Aí vai acreditando. Por isso, minha gente, a gente tem o quê? Conhecer a palavra de Deus. A congregação que antes era unida começou a se desintegrar. Ameaças outrora externas agora se haviam instalado entre os membros da igreja. Para João deve ter sido uma crise inacreditável. João, ele via a igreja unida, num só propósito, andando de mãos dadas, e de repente a sementinha do mal foi plantada lá e a igreja se dividiu. Quando João ouviu falar o que tinha acontecido com a igreja, provavelmente ele disse: não, naquela igreja ali não, você se enganou, foi outra igreja. E quando João viu o que estava acontecendo, aquilo para ele deve ter sido um choque. Ora, eu saí daqui, deixei tudo arrumado, tudo bonitinho, todo mundo lá no mesmo propósito, unidos, de mãozinhas dadas, e quando eu volto, tá isso aqui.
Porque se nós não tivermos cuidado, a sementinha do mal é plantada no meio de nós não nos damos conta e nos deixamos contaminar. E aí, quem uma vez nos viu, quando nos olhar novamente, não vai nem acreditar no que aconteceu. Por isso, meus irmãos, a necessidade da vigilância sempre. Cuidado com quem a gente deixa pregar nesse púlpito. Por isso que o pastor tem tanto cuidado de dizer assim: é culto de jovens, é culto de missões, é culto do DEMI que vocês vão convidar alguém para trazer uma palavra. Tudo bem, pode convidar, mas eu quero a carta do cidadão. Eu quero que o pastor dele me diga que ele está lá de acordo, cumprindo a palavra, tudo direitinho. Eu quero conhecer. Você já ouviu essa pessoa pregar? Você já ouviu a palavra dele? Ele não fala nenhuma heresia, não. Né? Como é? A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente vai deixar falar para a igreja, para não contaminar a igreja com falsas doutrinas. Tudo leva a crer que um grupo seleto de crentes... Não, isso aqui a gente já foi, não foi? A história da igreja de João. Não é demais pressupor que João, o apóstolo filho de Zebedeu, um dos 12, era pastor, evangelista, que fundou igrejas no mundo mediterrâneo e guardião de tradições a respeito de Jesus. Se for o caso, então, a literatura que sobrevive a essa comunidade, as cartas e o evangelho de João, contém indícios importantes sobre o caráter desses cristãos. Clérigos viajavam de todas as partes para ouvir João falar de Jesus. É importante essa informação porque, por João ter vivido com Jesus, em João ele tinha algo que o diferenciava dos demais discípulos. Ele era considerado por Cristo o discípulo amado. Sabe, Jesus ele tinha uma relação ótima com os 12 discípulos. Mas sabe aquele discípulo que andava meio que debaixo do braço de Jesus? Para onde Jesus ia, ele ia. O que Jesus fazia, ele estava junto? Era João. Então, aquilo que João relatava a respeito de Cristo era levado como algo muito importante para as pessoas naquela época. Porque as pessoas conheciam João, sabiam que João tinha andado com Cristo e sabiam a fama que João tinha de ser o discípulo amado. Então as palavras de João, elas tinham um grande impacto para aquelas pessoas. Porque além de ter conhecido Jesus, além de ter andado com Jesus, além de ter sido um dos discípulos de Jesus, ele era o discípulo amado. Tinha uma ligação especial entre ele e Jesus. Então as palavras de João, elas tinham muita credibilidade para o povo naquela época. E para você ver, ele tinha credibilidade, ele tinha conhecimento de causa, porque ele andou com Cristo, e mesmo assim, dentro da sua igreja, se instalou uma falsa doutrina. Para a gente não se enganar pensando de que, mas a minha igreja tem um pastor maravilhoso, excelente, não vai jamais se contaminar com falsa doutrina. É um engano. É um engano porque Satanás, ele é ardiloso, ele é sutil, ele é sagaz, ele se infiltra onde a gente menos espera. Por isso que não só o pastor tem que estar vigiando. Ele é o que mais vigia. Mas se a igreja não estiver vigilante, se a igreja não tiver o conhecimento das Sagradas Escrituras, a igreja vai ouvir coisas lá fora e vai querer trazer para dentro da igreja, achando que o que ouviu era verdade e que deve ser compartilhado. Sabe, o cuidado que a gente tem que ter, que nem tudo que a gente escuta é verdade. Essas pregações que a gente vê aí na televisão, em cruzadas, aí aquelas coisas assim, a gente tem que filtrar tudo que a gente escuta. Não estou dizendo a vocês que vocês não têm que ouvir, não. Façam que nem Paulo. Escutem tudo, leiam tudo, vejam tudo e retém o que é bom. Então, se no meio você foi convidado para uma cruzada, não sei aonde você vai. Chega lá, você vai filtrar aquilo que você está ouvindo. Vai julgar pelas Escrituras. O que essa pessoa está dizendo?
dizendo é bíblico? É. Então, beleza, tem credibilidade. Mas aí essa pessoa fala um negócio que a Bíblia diz outra coisa. Não é igual esse pastor que eu fui ler o blog dele e fiquei assim horrorizado. Disse, meu Deus, como é que um homem assim, conhecido como ele é, escreve, bota na internet um bocado de besteira e muita gente acredita. Então, olha, a internet ela é uma ferramenta maravilhosa de pesquisa, de informação, de divulgação do Evangelho. É maravilhoso. Mas a gente tem que saber filtrar tudo que a gente lê na internet. Porque nem tudo que tem escrito lá é a verdade. E João, ele vai bater muito na tecla da verdade. Nós devemos ser guiados pela verdade. Desse papelzinho que vocês receberam aí, vocês vão ver que são 11 verdades, 12 verdades, não é? Cruciais expressas nas 3 cartas de João. Vamos lá, a primeira. O que é que diz a primeira, Lene? Não é possível ter comunhão com Deus e viver com as trevas. Deus é luz. Porque Deus é luz, aquilo que nós já conversamos. Aquela história de que um pé na igreja, um pé no mundo, irmãos, isso não existe. Não é possível haver comunhão da luz com as trevas, porque Deus, ele é luz. Ponto, acabou. Está lá em 1 João 1, do 5 ao 6. Segunda verdade, Jussara. O pecado é real e é preciso reconhecer, confessá-lo e se arrepender. Jesus é fiel para nos perdoar. Então essa história de que Jesus só não pecou porque ele era Deus, a gente pode pecar. Nós somos carne, vai todo mundo pecando. O pecado ele é real, sim, ele existe, mas é necessário que nós reconheçamos o nosso pecado. É necessário que a gente confesse diante de Deus o nosso pecado. É necessário que a gente se arrependa do nosso pecado. E arrepender é deixar, viu? Não é fazer aquela oração a Deus. Ai, meu Deus, eu pequei, eu fiz isso, aquilo, outro. Ai, meu Deus, me perdoa. Quando é no outro dia, faz igualzinho de novo. Se arrepender de verdade é deixar, é abandonar aquela prática, é abandonar aquilo. É necessário isso, e Jesus ele é fiel para nos perdoar. Quando nós nos arrependemos e abandonamos o nosso pecado, ele nos perdoa. Terceiro, Rita. Quando conhecemos verdadeiramente a Jesus, guardamos os seus mandamentos e andamos como ele andou. Então, não é possível haver um crente genuíno, um cristão verdadeiro, que não cumpra aquilo que Jesus ensinou. Jesus mandou amar. Aí a gente vê aquela onda de ódio na internet, né? Que é uma coisa terrível. A gente vê, principalmente contra os homossexuais, né? A gente vê crente, né? Pessoas que se dizem crentes, atirando a primeira pedra. É o primeiro que está lá na filinha para jogar a pedra. E não lembra que Jesus ensinou a amar. Ele aborrecia o pecado, mas ele amava o pecador. Quando ele se deparou com Maria Madalena, que era uma pecadora, que estava diante de todo mundo ali prestes a ser apedrejada, a ser morta por causa do seu pecado, ele foi o primeiro a perdoar. Não é que nós vamos concordar com a prática, é que nós temos que amar a pessoa, porque foi isso que Jesus ensinou. E é tanta gente pregando santidade, pregando eu sou o crentão, o santarrão, e é o primeiro que atira a pedra. A gente tem que ter cuidado com isso. E aí a gente vê o resto das verdades, o tempo está acabando, mas vocês vão ler cada uma dessas verdades expressas por João. Vão ler as 3 cartas de João, que são riquíssimas, e vão aprender um pouco mais. Vão levantar o escudozinho da fé, né? Que quando a gente conhece a palavra de Deus, a fé da gente vai aumentando, vai crescendo. Quanto mais a gente conhece, mais a fé da gente vai aumentando. A gente vai levantando o escudo da fé para combater os dardos inflamados do maligno que são lançados contra a igreja do Senhor, contra as nossas vidas todos os dias, e a gente tem que estar pronto para o combate. Aleluia. Se a gente conhece a palavra, a gente tem como rebater, e a gente não vai aceitar qualquer coisa que queiram botar de goela abaixo para a gente aceitar, não, né?
Então, leiam essas verdades, leiam as cartas de João e a gente vai aprender um pouco mais dos ensinamentos de Cristo, né? Porque tudo que João reforça foi o que Jesus nos ensinou. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar a palavra para o nosso pastor que vai fazer o encerramento.